segundo painel, que vem com o tema Liderança e Espírito Público, as Virtudes Republicanas. Então, esse é o tema central que será tratado, discutido no palco agora, neste painel número 2. E eu gostaria de convidar, por favor, que venha ao palco, a fim de apresentar a sua palestra, o senhor Bianor Cavalcante. Por gentileza, venha ao palco. Bianor Cavalcante, ele que é presidente da Associação Internacional das Escolas e Institutos de Administração, além de diretor internacional da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, e estará, então, fazendo a sua apresentação. Bianor, seja muito bem-vindo no palco, por gentileza, queira tomar o seu lugar. Fique à vontade. E eu gostaria de convidar também para que venha ao palco, a fim de moderar as ações deste painel número 2, Inácio Guedes. Por favor, Inácio Guedes, queira também vir ao palco. Ele é presidente do Conselho Regional da Administração ali do Estado de Amazonas e, neste painel número 2, estará moderando as atividades. Inácio, fique à vontade, por favor, e você tem a palavra. Então, bom dia a todas, minhas senhoras, meus senhores. É uma alegria muito grande estarmos aqui com vocês e por vocês, porque esse é o pensamento do sistema CFA-CRAS. E uma honra muito grande estar aqui com um novo amigo, Bianor Cavalcante, que por pouco não é um amazonense, mas tem grandes amigos, grandes interesses pedagógicos no Amazonas. E um pouco do currículo do Bianor, que já foi falado pelo mestre de cerimônia, graduado em administração pela IBAP, FGV, PhD em administração pública pela Virginia Tech, presidente da Associação Internacional de Escolas e Institutos de Administração, diretor internacional da FGV e dirigiu a IBAP FGV por 18 anos. E, para tratar conosco sobre esse tema da liderança e as virtudes, eu faço aqui uma colocação breve, Bianor. Quando a gente fala de virtudes republicanas, e aí se remonta à liderança, temos o foco às pessoas. Sem pessoas, é impossível exercer liderança, porque ninguém é líder de si mesmo. Outro ponto também que ontem o presidente Wagner Siqueira mencionou muito bem na sua fala magna, abertura magna, sobre as instituições, sobre aquele abismo que há entre instituições fortes e costumes. Também isso é muito bem notado nas organizações e no líder. E quando se fala de virtudes e oportunidades, se volta à Idade Média e se lembra Maquiavel, que ele sempre colocou essa égide da política, como ser política, zelando pela virtude e pela oportunidade. E vamos hoje ver com você nessa leitura atualizada e contextualizada sobre a liderança e as virtudes republicanas. Muito obrigado e a palestra é sua. Bem, bom dia a todos. É uma grande satisfação para mim estar aqui entre colegas de profissão. Sou administrador de carteirinha. Agradecer o convite ao meu grande amigo Wagner Siqueira, a toda a sua equipe, apresentar meus cumprimentos aos senhores presidentes também de todas as regionais desse sistema nosso, que é de fundamental importância para a profissão, e saudar aqui alunos de administração, que eu acredito que também tenho, em diferentes níveis, e senhores e senhoras, meus ex-alunos, que já apareceram aqui, alguns, conversando comigo, e meus colegas também, que estão aqui, a Gert Buchheim, que é presidente do Instituto Internacional de Ciências Administrativas, sob o qual está a minha presidência na Associação Internacional de Escolas e Institutos de Administração, tem sede em Bruxelas. Meu grande amigo também, Azinelli, Christian Azinelli, e com a sua modéstia, não disse uma coisa aqui. Ele, quando apresentou
não é? Alguns pensamentos do Papa, ele não estava fazendo o marketing da Igreja Católica, não. Ele estava falando de um amigo pessoal, ele tem amizade pessoal, e uma amizade feita nas ruas da província de Buenos Aires, fazendo programas sociais de campo e com a mentalidade aberta que este Francisco tem, que junta sempre nos seus trabalhos muito próximo com outras denominações cristãs e outras religiões, uma abertura absoluta, não é? Como convém, evidentemente, aos nossos tempos, à paz e ao progresso das pessoas humanas, não é? Nessa visão humanista importante. É bom estar entre os amigos. As questões que Inácio coloca, a questão é realmente uma questão importante, porque quando nós falamos em liderança, nós estamos falando em transformação e mudança. E mudança é algo extremamente complicado. Extremamente complicado. Né? E Maquiavel já dizia que quando você está liderando um processo de mudança, de transformação, né, você terá pálidos aliados e ferrenhos inimigos, às vezes. É claro que o cenário não é sempre tão dramático, mas é evidente que quem já participou de processos de mudança significativos sabe disso, que o exercício da liderança não é fácil. Farei algumas colocações em termos de um arcabouço geral sobre preocupações, sobre resultados de alguns estudos referentes à liderança especificamente no setor público, e não tenho como escapar de algumas referências a coisas que foram aqui ditas nas excelentes apresentações, palestras, reflexões que aqui foram feitas. Então, nós vamos, conforme o fórum avança, nós vamos naturalmente costurando, né, aquilo que é mais importante, que é fundamental para nos ajudar, não é, a uma conceptualização desses elementos para uma ação prática consequente, porque essas coisas caminham absolutamente juntas. O primeiro ponto, e vou falar aqui algumas coisas que eu diria um tanto ou quanto desconfortáveis na nossa realidade, o que evidentemente faz parte do estarmos aqui discutindo abertamente, compartilhando reflexões. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é para a consciência absoluta que nós devemos ter de que o valor, e falou-se muito em valor aqui, fundamental para o administrador público, seja em que nível estiver, ocupando ou não cargos de chefia, exercendo a liderança ou não, para todos os níveis, esse conceito, esse valor chamado interesse público, ele é fundamental. Cada um dos administradores públicos são obrigados a desenvolver um conceito de interesse público. Mas que é isso, Bianor? Cada um vai desenvolver um conceito de interesse público? De certa maneira, sim, o seu conceito de interesse público e como ele se manifesta em diferentes
momentos, porque nada mais difícil, estudei muita administração pública, nada mais difícil do que compreender este conceito, operacionalizar esse conceito. Por mais filósofos que você leia, por mais economistas filósofos que você leia, por mais cientistas políticos, sociólogos, administradores, enfim, essa operacionalização é complicada, mas nós não devemos temê-la, nós precisamos dela. Ou seja, nós precisamos de uma reflexão cotidiana sobre qual é o interesse público nesta atividade, neste projeto, neste programa, neste momento que eu, como administrador, estou vivendo, que eu, como administrador, estou liderando. Em qualquer, como diz meu colega Luiz Augusto, ele gosta dessa imagem, que esse é um condão que ele vem do dirigente maior até o chefete de uma seção no setor público. Essa é uma reflexão fundamental. Ora, falamos na primeira apresentação sobre liderança, não é? Sobre filosofia. Falamos sobre filosofia, né? E as tendências de diferentes culturas passam pela formação, né, de um conceito do que seja o interesse público, como ele é formado. E aí você vai aos filósofos contratualistas lá atrás. Lá atrás. Quando eles faziam o exercício da busca da essência da formação da sociedade, você basicamente tinha duas correntes contratualistas. Uma era de Locke e Hobbes, que tinha uma visão no seu exercício de ir ao início de tudo, uma visão muito cáustica, uma visão de uma guerra de todos contra todos. Uma visão de guerra de todos contra todos, em que o egoísmo, certo nível de egoísmo do indivíduo, era muito importante. Isso vai ter que ver com motivação para a liderança e tal, que nós vamos ver um pouco mais na frente. Não é? Já Rousseau, não é? Então, eles definem o homem, nesse momento inicial da guerra de todos contra todos, como selvagem, botando no primeiro plano a sua sobrevivência. Já Rousseau vê o gentil selvagem nesse exercício de lá atrás, capaz de empatizar com os outros semelhantes. E isso faz toda a diferença numa certa atitude, predisposição ao comportamento e ao entendimento, à compreensão dos processos sociais. Porque numa vertente em que o homem é visto mais como selvagem, se interpõe uma vigilância maior desse comportamento. E formas de lidar com o egoísmo intrínseco diferenciadas daquilo quando existe um pressuposto, vamos dizer, mais relaxado, de que alguém vai cuidar pelo interesse global, pelo interesse público, pelo bem comum. É um pouco daquela coisa condominial. Não, eu não vou na reunião do condomínio porque alguém vai estar lá vendo o meu interesse. Olha, essa visão
nos leva, às vezes, na cultura mais latina, a uma certa retração e passarmos mais para o governo, para os governos, para outras instâncias, a responsabilidade que nos cabe estar vigiando e de perto. Na cultura anglo-saxônica, de certa maneira, o interesse público é definido, seja lá o que for, pelo processo. O importante, então, é nós nos assegurarmos que todos os atores importantes estão à mesa. Estão à mesa. E não necessariamente se chega ao consenso, porque consenso é a coisa mais difícil nas situações complexas. Mas se alcança principalmente através da negociação. Um abre mão daqui, outro abre mão dali, e vamos numa negociação chegar. E onde nós chegarmos é o conceito de interesse público. E os nossos líderes na administração pública devem tratar este conceito na sua visão e participar destas negociações em nível interno da sua organização com outros setores e segmentos, seja vertical ou horizontal da organização, e com aqueles que serão afetados pelas decisões, que é a população. Esse ponto é importante, e quando nós falamos em liderança, portanto, partimos desse valor fundamental de interesse público. Poderia perguntar, pensem rapidamente nisso. Eu já parei para pensar como eu operacionalizo esse conceito de interesse público? Essa é a base fundamental. Aí, quando se fala em liderança, se fala sobre atributos do líder. Falar sobre atributo é sempre um pouco complicado. Algumas semanas atrás, eu lia o Veríssimo no Globo, e o Veríssimo é um intelectual que eu admiro muito os escritos dele, porque eles vêm com humor e profundidade. O filósofo John Raw, quando escreveu o seu livro fundamental, em busca de critérios de justiça, do que seja justiça, uma teoria de justiça, ele usa uma imagem de que, para se chegar a uma teoria de justiça, você tem que lançar um véu de ignorância nos interessados todos, naqueles egoístas todos que eu me referia há pouco, um véu de ignorância para poder refletir com racionalidade maior sobre quais são o que é o critério de justiça, quais são os critérios de justiça, e ele desenvolve. O Veríssimo, com seu humor, acho que se baseou nessa ideia. Ele diz que lá no estado da natureza, para resolver a questão de cara, de autoridade, poder e liderança, são conceitos diferentes, mas muito associados, os homens inventaram a roupa. Inventaram a roupa não por higiene, não por pudor, mas justamente para esconder seus atributos de varão. Para que esses atributos, o tamanho desses atributos de varão, não definisse quem mandava, quem tinha poder, que seria uma definição, vamos dizer, natural, mas que ameaçava todo mundo, porque
a comparação, não é? Principalmente a turma machista, não é isso? Está sempre comparando, meu Deus, isso, aquilo, atemorizando todo mundo. Eu quero dizer isso para chegar a um ponto importante, que é, quando nós falamos de liderança, não se preocupem, varões e senhoras, quais são os seus atributos, sejam quais forem. Tem para todo mundo. Porque a liderança envolve um conjunto muito grande de atributos que dificilmente estão concentrados em alguém. E hoje, quando nós pensamos em liderança, nós pensamos em liderança compartilhada, na variedade de manifestações dos atributos de liderança compartilhados, não é? Ou em equipe, ou em diferentes sistemas. Não é? Então, que isso não nos assuste. Não é? Cada um de nós pode ter atributos importantes. Lá atrás, no início da década de 50, do século passado, cadê o... do século passado, não é isso? Falava-se muito naqueles traços, eram traços das pessoas, atributos pessoais, os traços de liderança, inteligência, autoconfiança, determinação, integridade, flexibilidade, sociabilidade, maturidade emocional, e vai por aí afora. Jamais faltarão traços, estilos, competências, habilidades, valores, comportamentos. Não é? Eles estarão aí e nos veem, portanto, isso são apenas os traços. Os outros elementos são mais importantes e, modernamente, a gente trata mais disso do que daqueles traços. Há 4 indagações que nos vêm à cabeça, que eu os convido a pensar rapidamente na crença de vocês em relação a isso. O que é a liderança no setor público? E eu já falei no valor fundamental. A pergunta de se ela difere do exercício da liderança no setor privado, ou nas organizações sociais que lidam com a coisa pública, evidentemente. A segunda pergunta decorre da primeira. Se existe um estilo ideal de liderança, estamos aqui em busca de um estilo ideal. Os requisitos para o exercício da liderança são natos ou são desenvolvidos? Quais são os efeitos dos programas de desenvolvimento gerencial de administradores? Encontrei aqui alguns ex-alunos do CIPAD, do curso intensivo de administração pública, que está comemorando 41 anos. Foi muito pioneiro na área da pós-graduação executiva, na área de administração pública, para o qual foi criado, e mesmo como essa coisa de MBAs executivos, ele foi absolutamente pioneiro. E a pergunta final, que é a liderança, ela tem um impacto efetivo nos servidores, organizações e sistemas públicos? Muito bem. Uma definição de liderança, que eu nem gosto tanto, porque eu acho que de definições, às vezes, são meio complicadas, mas, enfim, é uma definição, ela é bastante aceita por estudiosos, que diz que a definição seria prover os resultados requeridos pelos processos autorizados, e isso diferencia muito a administração pública
da administração de empresa, porque só se pode fazer aquilo que está autorizado, e não tudo e qualquer coisa que não esteja regulada. De uma maneira eficiente, efetiva e legal. O caráter público, ele define a necessidade de processos mais rígidos, de controles, porque se trata do dinheiro público, do orçamento público. Na iniciativa privada, você pode admitir, não, vai ficar mais caro controlar isso aqui, esse roubo, deixa o roubo acontecer, porque vai ficar mais caro eu controlar. Na administração pública, não. Não é assim que a banda toca. Não é assim que a banda toca, porque a grana é pública, não é privada. Então, isso, vejam bem, já na definição do Van Maert, ela já vem com uma ênfase nos processos. E há sempre uma tendência na administração pública de inversão da importância de processos face a objetivos, o que é um problemão para a liderança. Desenvolvendo e apoiando os seguidores que provem esses resultados. A essência do administrador, do líder administrador, é fazer as coisas acontecerem, os resultados serem alcançados através dos outros. Se despegar, muitas vezes, do eu faço, eu prefiro trazer para mim e eu fazer, porque eu sei que vou fazer bem feito. Quanta gente com quem a gente trabalha no setor público que tem, às vezes, uma dificuldade tremenda de se despegar e ter confiança de alcançar resultados através de outros, exercendo liderança e aliando a organização com a sua ambiência. Esse é um aspecto fundamental na medida em que, no mercado, você pode entrar ou sair do mercado, sai desse mercado, vai para o outro. Na administração pública, se a secretária de Planejamento está em Niterói, é lá que as coisas vão acontecer, não dá para sair e ir para o município do lado. Pode fazer consórcio, trabalhar junto e tudo mais. Agora, você não tem a opção, na questão colocada pela nossa prefeita de Pelotas, a mesma coisa. E assim por diante. Elementos que afetam e diferenciam a liderança no setor público, a complexidade e ambiguidade de objetivos, baixo nível de controle das forças atuantes, e nós vamos vendo esses elementos para frente. Processos complexos de planejamento, programação e orçamentação, a maior complexidade de valores e valores idiosincráticos de liderança, responsabilidade perante stakeholders variados, os mais variados possíveis, e requisitos de moralidade e integridade. Certamente vocês pensarão em outros. Essa lista me parece muito suficiente para derrubar tendências que temos nas melhores famílias intelectuais da gestão e da administração, que pensam ser fácil e tranquilo trazer conceitos, técnicas, aplicadas quase que automaticamente para a gestão pública, daqueles gerados para o contexto empresarial. Uns objetivos, muitas vezes na administração pública,
onde as disputas são maiores, na área política, é mais fácil você definir objetivos mais gerais, mas quando você começa a descer para as metas mais específicas, a probabilidade de conflitos, de visões diferenciadas, de se perder mais tempo no planejamento, buscando as negociações, através das negociações, como eu dizia, e não ingenuamente na busca de consenso. E essa é uma dificuldade importante nos elementos de definição de objetivos teleológicos da administração. O controle sobre as forças atuantes já foi dito aqui, e eu gostaria de explorar um pouco esse assunto, que é de fundamental importância. Eu entendo que, em termos de liderança, aquelas posições intermediárias entre o nível político e a máquina das organizações é fundamental, absolutamente fundamental. E muitas vezes nós encontramos o preconceito de lado a lado, do político ou dos cargos politicamente designados, quando vem de fora, agrava mais ainda, contra o pessoal profissionalizado. E vice-versa, do pessoal profissionalizado em relação aos políticos. Os políticos têm seus sonhos, os políticos têm sua ideologia, já foi dito aqui ontem. Não é? Existe um sistema democrático eleitoral para que haja ajustes de direcionamento. Para isso que a gente vota na formulação das políticas públicas, na implementação das políticas públicas. Isso é absolutamente fundamental. Por outro lado, você tem também, no nível técnico, muitas vezes, o meu projeto foi para a gaveta, não foi aprovado. Política, a política é sempre a culpada. Muitas vezes, muita incompetência é transferida quando se acha um culpado na política. E isso não é a fórmula de se funcionar adequadamente. O político, os burocratas, eu tenho que fazer as coisas apesar dos burocratas. Temos problemas no Brasil em relação a isso graves. Essa tensão entre o elemento político e os elementos da burocracia, mesmo naquelas organizações onde as carreiras são melhor estruturadas. Há um problema nessa coisa, por quê? Aí vem algo desconfortável. Razoavelmente desconfortável. O nosso sistema político está absolutamente em destruição. Qual seria a palavra? Por favor, me ajudem. Decomposição. Degradação. Eu botei na boca de vocês. Vocês é que falam. Vocês é que falam. Essa degradação, que nós sabemos hoje melhor as causas, e ninguém se dava conta das dimensões dessas coisas. Eu trabalho numa organização que é fluxo de informações relevantes, de análises e tudo mais. E a dimensão dessa coisa toda surpreendeu a todos nós. Não é? Da decomposição do sistema partidário, todos os partidos praticamente. Não é? A sociedade perdeu o controle sobre
o segmento político. E o segmento político, na busca das projeções do poder, através dos processos eleitorais caríssimos, embarcaram numa dupla via, misturando dinheiro para processo eleitoral e dinheiro para bolso, e fica muito complicado, né, saber o que é o que nessa história. Como resultado disso, nós vimos em muitas organizações públicas um apartamento, um distanciamento do controle político, preocupado mais com negociatas, dos escalões técnicos burocráticos, profissionalizados. Aí vem a questão do bem, né? Quer dizer, a pureza de alma está nos elementos técnicos, na burocracia. Não é assim que a banda toca. Esse apartamento do controle político sobre a burocracia leva, de certa maneira, a burocracia para olhar para o seu próprio umbigo. Leva a burocracia para criar seus subobjetivos. Numa perspectiva corporativista. Então, ao invés de se buscar a conexão dessa burocracia experiente com o elemento político e vice-versa, e fechar na triangulação com a sociedade, com o interesse público, nós vemos prevalecer interesses que pode ser definido, operacionalizado, como vocês quiserem, mas interesse público não é. Interesse público, definitivamente, não é. E pior ainda, há que tomar as lideranças cuidado com o embarque na perspectiva corporativista, por melhores salários, apenas por melhores privilégios, enfim. Eu não preciso, isso está nos jornais aí, vocês estão lendo todos os dias. Não é? Nas redes sociais, enfim, você pode acreditar mais para cá, mais para lá. Agora, negar essa realidade é praticamente impossível. Praticamente impossível. E o que agrava isso é que nós evoluímos, a administração pública brasileira evoluiu. Para começar, ela não é um fracasso, muito pelo contrário, nós temos um país complexo, diversificado, diferenciado, com níveis diferenciados de desenvolvimento que nós procuramos. Temos exemplos de grande competência no setor público, o papel do setor público é fundamental. E ele evoluiu. Aqui estava a prefeita de Pelotas. Lá de Pelotas surgiu Luiz Simões Lopes, na era do Getúlio Vargas, trazendo, com Belmiro Siqueira, citado aqui ontem, a profissionalização no setor público, que foi evoluindo. A princípio, com muita dificuldade, e nos últimos tempos, ela aumentou concursos públicos que, pelos salários do setor público, atraem gente absolutamente competente. Engenheiros, advogados, administradores. Salários muito atrativos, em determinadas áreas muito mais do que em outras, mas, em geral, os concursos públicos difíceis, controlados. Passar em concurso público não é brincadeira. Hoje, lá no Amazonas, para defesa, a estratégia era contratar o concurso fora do Estado, da fundação, como artifício de garantir
a seriedade dos concursos. Muito bem, meus amigos. Antigamente, no tempo do papai e do vovô, o funcionário público era o Barnabézinho. Era o cara sem grandes ambições nessa sociedade do individualismo, nessa sociedade que não era uma sociedade de consumo como a entendemos hoje. Era o Barnabé, fazia lá o seu trabalhinho sério e tal, dava suas escapadas, botava lá o paletó, não sei o quê, mas hoje não. Hoje, quando eu falo de olhar para o próprio umbigo, quem está olhando para o próprio umbigo é gente altamente qualificada. É gente que sabe contratar advogados. Grupos corporativistas que sabem contratar advogados. Sabem articular, agregar e articular interesses. Então, este é um dos desafios que eu vejo como fundamental nessa relação da liderança, porque para mudar isso nós vamos precisar de líderes, e aqui foi dito isso, e eu vou reafirmar de uma forma, vamos dizer, colorida. Líder não é candidato a Miss Simpatia. Aqui, quando se tratou de Niterói, se falou de determinados momentos de definição, de empurrar a coisa, diz, olha, quer ficar no emprego, faça, não quer, saia. A liderança tem todos os esquemas da literatura que vocês conhecem bem, e eu não vou ter tempo aqui de ir adiante. Eu não vou mais ter tempo de ir porque a mensagem principal, eu acho que, em se tratando de liderança, é essa capacidade de articular, tendo em vista o valor e interesse público, e a articulação não do seu pedacinho, articulação vertical na federação, articulação horizontal, absolutamente horizontal, e lidar com um conceito que em administração eu acho que é o pior, o mais difícil, que é a coordenação interna e externa, com outras funções, outros órgãos, e nós vimos aí exemplos concretos, práticos, de situações em que você tem 20 atores diferenciados e a solução do problema não está por uma caixinha do organograma de uma secretaria ou outra, mas a articulação é necessária. O mais difícil de planejamento, de organização, de controle, que os controles também, aí é outra conferência, a coordenação é a função mais complicada, mais difícil. Eu costumo dizer que coordenação é coisa do capeta. Quando vocês foram à igreja, aqueles que foram, ou ao juiz, não é isso? Para casar, não é? E na igreja, principalmente, olha, vocês estarão unidos para sempre. Não é? Estarão unidos para sempre. Juntos para sempre. Não é? A especialização funcional, ela separa, ela segrega. Então, o esforço de coordenação é tremendo. Parece que, ao contrário do que o padre diz, o que Deus uniu ninguém separa, o capeta está lá para não deixar administrador nenhum conseguir coordenar a ação. Vejam lá no Rio de Janeiro, na área de segurança agora, a dificuldade que o sistema de intervenção está encontrando para fazer com que todos se entendam. Que a polícia militar fale com a polícia civil, que fale com a inteligência militar, que fale com isso, que fale com aquilo. Esse é o grande problema. E muitas vezes o povo não entende isso, que é o militar na rua.
quer ver o militar do Exército na rua, que isso não é função para ele. Embora ele tenha responsabilidade na segurança, mas para fazer, possivelmente, facilitar esse esforço de coordenação numa situação de crise maior dentro dos dispositivos constitucionais. Muito obrigado. Obrigado, professor. Realmente, isso teríamos pano para manga para um dia inteiro e um pouco mais. Várias perguntas chegaram, isso demonstra que a plateia está atenta, esteve atenta o tempo todo, mas vamos eleger algumas. Confio no seu critério. A pergunta que chega é a seguinte, professor: como lidar com liderança negativa no âmbito da administração pública, de forma que ela não influencie negativamente nas ações de interesse público? Existe um dispositivo que, às vezes, é entendido de forma errada. Os dispositivos de proteção do funcionário público. As garantias, quando são dadas de emprego ao funcionário público. Muitas vezes isso é entendido, e talvez até na maior parte das vezes, como uma proteção do empregado, como uma proteção do funcionário. Não é! Não é! É proteção do Estado. Para que o indivíduo possa dizer, eu não assino isso aqui, não. Estou fora. Eu não assino isso. Esse é um dispositivo. Outro dispositivo é aquilo que os americanos chamam do whistleblower, que é o assovio. Né? É de dentro, quando a coisa é muito grave, passar a informação para fora. Vocês tiveram lá, conhecem o caso de Watergate? Não é? Nós estamos vendo, de alguma forma, o funcionamento disso com as delações premiadas, de alguma maneira. São todas coisas difíceis, mas que vai se formando uma cultura, quando você tem democracia e imprensa livre, para que aconteça com maior efetividade essas coisas. E quando as equipes profissionalizadas não estão no mindset de olhar para o próprio umbigo corporativamente, porque perde a razão, né? Os grupos, às vezes, sendo fortes, podem peitar, como no passado, em determinados... Até durante o governo autoritário, teve situação na Petrobras, o sindicato dos engenheiros e tal agir, não aceitando uma determinada liderança que foi colocada, estou falando lá atrás, sem a capacitação para dirigir uma empresa como aquela, complexa como é. Obrigado. Uma outra pergunta bem instigante e interessante, que agora eu vou instigar o senhor a responder didática e sucintamente. Caro professor, muitos profissionais se veem capazes de administrar, mesmo com formação diversa. No setor público é ainda mais delicado o tema, haja visto o processo do comissionamento ou indicação. Como o setor público poderia evoluir para valorizar mais os administradores por formação e cargo efetivo? O senhor tem alguma experiência nesse sentido em outros países?
Olha, tenho sim. Eu tenho um artigo publicado na revista de administração da Fundação Getúlio Vargas sobre esse tema que nós analisamos. Na época eu estava nos Estados Unidos, quando escrevi esse artigo com um colega, Larry Terry, um colega do meu programa de doutorado, e depois, posteriormente, ele foi o editor da Public Administration Review e, infelizmente, faleceu muito cedo. E fizemos um estudo sobre o sistema federal do executivo norte-americano e que o Brasil vem, de alguma maneira, se aproximando de definir quantitativamente o número de cargos disponíveis para a indicação política e a subida natural, podendo até ter o exercício da preferência, não é? Quer dizer, daquele quadro profissional, aquele indivíduo, não é? Ele tem a ideologia do interesse público, de uma certa neutralidade, porque neutralidade não existe, né? E quando se sabe que ele é mais simpático para esse tipo, e alguém aqui falou de valores nas decisões no setor público. Muito bem colocado pela Wanda, se eu não me engano. A Wanda colocou essa questão. E a primeira conferencista, a Giovana falou também nisso. Ela foi muito incisiva com isso e ela está absolutamente correta. Quer dizer, os valores, a política é importante e os valores diferenciados farão. Então, é possível você desenhar mais adequadamente esse processo para garantir as duas coisas. O político, às vezes, traz a coisa fresca, a ideia nova de redirecionamento. O pessoal profissional tem a memória histórica da organização, o conhecimento técnico. Olha, isso vai funcionar, isso aqui talvez não funcione, já tivemos essa história. Então, é um jogo em que é para ser negociado, é para existir diálogo. O diálogo, meus amigos, ele é importante tanto internamente nas organizações como com a sociedade. Aquilo que vem da sociedade, isso também foi muito bem explorado aqui, que vem de baixo para cima da sociedade. Às vezes a sociedade não entende bem alguns aspectos, mas tem que ser discutido, esclarecido, com transparência, e o papel da liderança é esse. Hoje em dia, o fracionamento, a atomização dos interesses é muito maior. A fragmentação, são mais grupos de interesse agindo, articulando seus interesses e tal. Então, hoje é um desafio para a liderança na administração pública conversar, buscar administrar essa variedade de interesses para chegar, através da negociação, naquilo que seja a decisão de interesse público. Internamente, na organização, a mesma coisa. Muito obrigado. Obrigado, professor. Então, mais uma vez, devolvo a palavra ao cerimonialista. Muito obrigado, Inácio. Muito obrigado, Bianor. Obrigado pela condução, Inácio, pela apresentação, Bianor. Obrigado por sua fala aguerrida, combativa. Obrigado por compartilhar conosco os seus conhecimentos, pela generosidade de nos ceder os seus conhecimentos, seu tempo. Muito obrigado. Queria pedir agora ao Inácio, por favor, que, em nome do CFA, procedesse à entrega ao Bianor do nosso certificado de participação e também do mimo, né? Esse é um presente muito especial também para o CFA. Sim, é o mimo. Na realidade, é a materialização do símbolo da administração, né? Então, receba com muito carinho. Foi preparado, viu, Bianor?
Senhores, muito obrigado. Bem, conduzimos, então, mais este painel, e eu tenho aqui um agradecimento especial a fazer. Eu gostaria de registrar e agradecer a presença conosco do deputado federal por Sergipe, o administrador Laércio Oliveira. Ele está conosco, está presente também no evento. E, bem, agora nós vamos com o Paulo. Eu gostaria de chamar o Paulo, ele tem algumas informações para nós todos. Paulo, é com você. Exatamente, Geraldo. Nós vamos para o intervalo. As pessoas que estão aqui no Fórum CFA de Gestão Pública, o Coffee Break está servido tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Aproveitando a ocasião, para você que está em casa acompanhando o CFA Play, nós vamos conversar agora com o Bianor Cavalcante sobre o tema Liderança é Espírito Público, as Virtudes Republicanas. Bianor, venha para cá. Muito obrigado pela entrevista. Ótima palestra. A pergunta que fica, Bianor, é a seguinte: o privilégio do administrador, de fato, é promover o bem comum? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É um privilégio. É um privilégio servir. Esse é o maior privilégio, e daí a importância dele estar conectado com um conceito de interesse, com o valor do interesse público, para poder servir com honra, com o privilégio que ele tem, não é, de ter a condição de servir a sua sociedade. Ok, muito obrigado pela entrevista. O Bianor é professor da Fundação Getúlio Vargas e acabou de palestrar aqui para os participantes, mais de 600 participantes do Fórum CFA de Gestão Pública. Nós vamos para um pequeno intervalo, a gente vai derrubar o sinal e, quando a gente voltar, você será notificado. Até lá.